Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Chega Mais Europa, um canal onde eu vou contar sobre imigração, documentação, dicas e muito mais. Então, se você deseja migrar para um país de forma segura e planejada, já fica por aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre o visto de procura de trabalho. Esse foi o visto que nós escolhemos para entrar em Portugal. Vou contar para vocês o passo a passo de como fazer essa solicitação, quais os valores das taxas e quais os documentos que nós precisamos enviar para eles. Se vocês querem saber sobre o visto e como é esse processo, já fica nesse vídeo. Nós enviamos todos os documentos que foram solicitados, nós fizemos o apostilamento do antecedente criminal, vocês entram em contato com o cartório da sua região e perguntam sobre o apostilamento, nós fizemos da nossa região mesmo, que é um valor tabelado. Depois que nós enviamos toda essa documentação, nós temos um número de processo, que é aquele número que você consegue acompanhar sobre o seu pedido. Recebemos o e-mail assim que foi processado e depois quando nós tivemos a atualização do pedido. A atualização é: seu pedido foi enviado e o seu pedido foi recebido. Não tem nenhuma informação depois disso, porque ele fica no consulado e o processo varia de acordo com o tipo de visto que você escolheu. Cada processo é único e cada processo tem o seu tempo. Nós escolhemos o visto de procura de trabalho porque nós fizemos muitas pesquisas sobre vários vistos e nós achamos que para nossa situação seria o mais adequado para nós. Lembrando que quando você for fazer a sua imigração, você precisa escolher um visto que seja ideal para você. Eu sei que existem muitas histórias hoje, muitos comentários sobre entrar no país, entrar em Portugal como turista e fazer a sua solicitação de documentação aqui para se regularizar em Portugal. Lembrando que isso ainda não foi aprovado. Se você deseja vir para Portugal de forma legalizada, faça o seu visto. Eu acompanhei algumas reportagens sobre atraso no pedido do visto de procura de trabalho. Nós também tivemos um atraso, não foi um atraso tão significativo quanto dessas pessoas, mas foi um atraso. Nós fizemos o pedido do visto juntos, então eu e o meu marido enviamos o mesmo envelope, os nossos documentos e os passaportes, e o do meu marido veio primeiro do que o meu. Nós enviamos juntos, mas cada processo tem o seu número. Mesmo que você envie junto, você vai receber de forma individual. Quando o meu marido recebeu o visto dele, eu entrei em contato com a VFS para saber sobre o meu processo. O meu demorou uma semana depois do meu marido para eu receber o meu visto. Nós não sabemos como funciona esse processo dentro do consulado. A grande maioria dos vistos já vem com agendamento na AIMA, que significa que você vai conseguir se regularizar assim que você entre em Portugal. Quando nós viemos, tinha acontecido diversas situações aqui de eleições, algumas mudanças no processo de imigração. Isso fez com que o nosso visto não tivesse agendamento. Teria sido muito melhor se tivesse vindo com agendamento, porque o processo é muito melhor. Quando você vem para cá e tenta entrar em contato com a AIMA, é um pouco dificultoso, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu vou mostrar para vocês qual é o processo na VFS. Então, pessoal, para você conseguir solicitar o seu visto para Portugal, você acessa a página da VFS e aqui vai ter as informações de visto de procura de trabalho. Na visão geral, já aparece que o visto de procura de trabalho se destina a pessoas que queiram procurar trabalho em Portugal num período de até 120 dias. Caso você tenha outro tipo de formação ou esse visto não é adequado para você, a VFS tem outras opções de visto. Aqui em taxas consulares são os valores que você precisa pagar para a VFS. O visto de procura de trabalho está no valor total de R$ 736,16, que é a taxa consular, taxa de transferência e a taxa de processamento. Lembrando que além desses três valores ainda tem os serviços utilizados adicionais, tá?
Então aqui tem algumas opções. Vou falar para vocês agora qual foram as opções de serviços adicionais que nós escolhemos. Então nós fizemos o pagamento do visto de residência, quando nós pagamos estava R$ 641,04. O serviço de Courrier Express na zona B, lembrando que cada zona tem o seu valor. Vocês escolhem aqui qual é a zona de vocês, então vai ser de acordo com a zona que vocês moram, tá? A garantia de Courrier, nós fizemos o pagamento desse seguro por segurança, tá? No caso de perda dos documentos, e com isso a gente teria o estorno do valor dos passaportes. Assistência no preenchimento do formulário. No nosso caso, nós fizemos o pagamento dessa opção porque se precisássemos de algum tipo de assistência no preenchimento de algum dos formulários, se nós preenchêssemos alguma informação indevidamente, já tínhamos esse suporte, então foi muito mais seguro para nós já fazer o pagamento, porque senão teria que fazer a devolução dos nossos documentos, nós preenchermos em casa e depois reenviar para eles novamente, então o processo seria um pouco mais longo, então nós achamos melhor já fazer o pagamento para eventuais necessidades. Quiosque de autoatendimento, se nós precisássemos de suporte, e o valor extra para eventuais impressões, porque se eventualmente tivesse a necessidade de fazer uma impressão extra, nós já tínhamos adicionado ali um valor. Um detalhe importante é que quando vocês forem fazer o envio desses documentos, enviem sempre com duas vias, então sempre uma preenchida e uma em branco, mas por segurança mesmo. Aqui na opção de documentos necessários, tem todas as opções dos formulários que eu vou mostrar para vocês cada um, e além disso tem outros documentos que você precisa enviar. São eles: 2 fotografias iguais, o seu passaporte original, o comprovativo da situação regular, seguro de viagem válido, que pode ser o PB4, no nosso caso foi o PB4. Eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como vocês solicitam o PB4 de vocês, ele é gratuito, tá? O certificado de registro criminal, é importante que você faça o apostilamento, a cópia do título de transporte de regresso, que é a sua passagem de volta. Você pode fazer a reserva de passagem ao invés de comprar uma passagem de volta, que sai muito mais em conta. O comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal, ou seja, o valor do salário mínimo de Portugal, que está no valor de 870 euros atualizados em 2025. Então você precisa de 3 vezes esse valor, que dá um total de 2.610 euros, ou em alternativa o termo de responsabilidade com assinatura reconhecida do cartório, escrito por um cidadão português ou um cidadão estrangeiro regularizado com documento de residência em Portugal, garantindo alimentação, alojamento e também de afastamento em caso de permanência irregular. Então, ele precisa escrever o termo de responsabilidade e dispor dos recursos financeiros no montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal, que é o salário mínimo. Especificações para fotografias. A fotografia tem que ser um tamanho 3x4, fundo branco e boa resolução. Geralmente é sempre padrão. Recomendo que vocês façam em um local profissional para você não ter nenhum tipo de problema na sua fotografia. O prazo de processamento varia de acordo com o tipo de visto que você solicitou. O seu processo ele vai ser encaminhado para o posto consular, você precisa aguardar o prazo. A VFS não tem qualquer responsabilidade sobre os prazos. Consulado que emite e depende do consulado o retorno do seu passaporte. Você consegue acompanhar a sua solicitação aqui pelo site da VFS e você também recebe as informações de andamento do seu processo. Então, quando você receber o e-mail, vão aparecer as seguintes informações. Quando está em análise, vai aparecer o seu pedido de visto para Portugal com o número de referência e vai aparecer o número do seu pedido, está sob análise do consulado de Portugal. Depois que ele for recebido pelo consulado, vai aparecer o resultado do seu pedido de visto para Portugal com o número de referência, vai aparecer o número do seu pedido, foi recebido do consulado de Portugal. Geralmente, no dia seguinte, você já tem em mãos o seu passaporte. No meu caso, eu recebi
recebi a mensagem na quinta-feira, dia 18, e na sexta-feira, dia 19, eu já estava com o meu passaporte em mãos. Quando você recebe o seu visto, é assim que você vai recebê-lo. Vai conter os seus dados, a sua foto, as informações de data e por segurança eles foram retirados dessa imagem. Agora vamos para os formulários. Tá aqui, pedido de visto de longa duração. Aqui essas informações devem ser preenchidas de acordo com os dados constantes nos documentos de viagem. Reservem um tempo para vocês fazerem o preenchimento, colocarem as informações corretas, revisem se tá tudo certinho, imprimam mais de uma folha quando vocês forem preencher para não ter problema nenhum. Lembrando, a foto não precisa estar colada, deixa as duas fotos soltas dentro do envelope. Esse formulário ele tem 3 páginas. Nessa versão da VFS já tem em vermelho os campos que devem ser preenchidos e as instruções na folha. No nosso caso não tinham essas instruções, então nós fizemos com mais cautela ainda. Aqui o termo de responsabilidade, você preenche, você assina. Tem o termo de ciência e anuência em relação à contratação dos serviços da VFS Global. Você vai ler atentamente, com cuidado, tudo que a VFS faz, quais são as informações que são referentes à sua solicitação de visto. Então, leia atentamente, preencham as informações de maneira correta, coloquem a data e façam a assinatura. Tem a declaração de autorização, que dá autorização à AIMA para consultar o seu registro criminal português. Então, também tem a versão em branco já no site da VFS, vai conter, esse que vai estar com as informações em vermelho, onde você deve preencher, e tem o mesmo formulário em branco que é só para você imprimir e preencher. Feito isso, você vai juntar toda essa documentação. Uma dica que a gente dá que é muito importante: façam no Word, façam no Excel, planilhem quais os valores vocês estão pagando individualmente, qual foi o valor, enviem impresso um comprovante de que vocês fizeram o pagamento, descrevam os valores de quais os serviços adicionais que vocês escolheram para ficar mais fácil no momento deles fazerem a separação desses valores e não ter nenhum erro. Importante que você coloque lá seu nome. Vamos supor que você vai imprimir essa folha aqui, João da Silva, CPF, e vai colocar lá o número do seu CPF, certo? Colocou lá o número do seu CPF, você vai colocar um descritivo aqui do que vocês pagaram, como tá aqui, e vão imprimir também, junto com essa folhinha, o comprovante do pagamento que vocês fizeram para a VFS. Separou todo esse documento, vocês vão enviar para o endereço da VFS. Assim que nós enviamos, nós consultamos no correio que foi entregue, nós entramos em contato com a VFS para saber se eles tinham recebido o nosso documento. Passamos a data de nascimento, passamos o nosso nome completo e também o código de rastreio do correio. Nós enviamos para eles por e-mail para ter confirmação do recebimento desse envelope. Depois que ele foi recebido e processado, nós recebemos essa mensagem que eu já havia mostrado para vocês e aguardamos o resultado do nosso passaporte. Conforme eu mostrei aqui no vídeo para vocês qual é o processo de envio, quais documentos necessários, os valores de taxa que você precisa pagar e também como você recebe a mensagem do processamento do seu pedido, você precisa aguardar. Quando você se planeja, você tem um pouco mais de tranquilidade. Eu sei que bate aquela ansiedade, nós ficamos extremamente ansiosos, que tem o prazo de até 90 dias para ser recebido esse documento, mas se passa um pouco mais, você já fica com aquela ansiedade. Nós vimos nas reportagens sobre as pessoas que estão nesse processo de aguardo do visto, que venderam carros, que venderam casas, que estão na casa de parentes. Não aconteceu diferente com a gente. Nós vendemos o nosso carro, colocamos o nosso apartamento para alugar, nós ficamos na casa do meu irmão um pouco mais do que esperávamos. Então eu digo por experiência própria de que quanto mais você se planeja, melhor, para que vocês não tenham essa experiência negativa, para que vocês não fiquem frustrados achando que tem alguma coisa de errado, que foi de repente um problema no seu documento, que de repente foi um problema com o seu passaporte, no seu processo. Não. O seu documento fica no consulado.
aqui em Portugal a situação não tá rápida, não tá fácil de você conseguir o agendamento na AIMA. Claro que se você receber o seu passaporte sem o seu agendamento, então você vai chegar aqui em Portugal, ter que fazer esse agendamento diretamente pela AIMA. Se você receber o seu visto com agendamento, agradeça, porque realmente é um processo muito melhor do que você vir sem o agendamento. Nós ficamos também com muita ansiedade, nós também queríamos o nosso visto para que tudo fica mais fácil, né? Porque você já tá com o documento. Então, assim, você fica com o seu passaporte retido, você não pode viajar, você não pode passear, você não pode ir para nenhum lugar. Então, isso te dá aquela sensação de fragilidade. E isso é comum, é natural no processo. Não foi um erro seu, não é só você, não foi só com você. Então, por isso, se planeje para que vocês não se frustrem por esse atraso. O que eu recomendo a vocês? No caso de passagem aérea, quando vocês enviam para o consulado o pedido, vocês precisam enviar uma passagem de retorno. Vocês podem solicitar a reserva de passagem. Vocês vão pagar um valor por isso, mas é um valor muito menor do que o valor de confirmação de passagem. Então tem inúmeros sites que você consegue fazer essa solicitação de reserva de passagem, porque quando você compra uma passagem, talvez se você peça o reembolso dessa passagem, não receba o valor integral. Então, às vezes, o ideal é você reservar uma passagem que fica muito mais fácil, o valor é muito menor e é muito mais seguro. Foi isso que nós fizemos. Mas a nossa passagem de chegada, nossa passagem de vinda para Portugal, nós precisamos sim reagendar. Nós fizemos um pedido de passagem com reembolso total e compramos uma passagem a mais, porque no caso de cancelamento da outra, nós já tínhamos uma passagem comprada. Claro que nem todo mundo consegue fazer isso, mas é uma questão de planejamento. Eu sei que às vezes dá aquela ansiedade, aquela vontade de se mudar logo, mas quanto mais você planeja, mais certo é o seu processo de imigração. E lembre-se, eu sei que é mais fácil o processo de somente vir como turista e se organizar aqui. Eu recomendo que vocês façam o processo legal para vir de forma legal e não precisar passar por nenhum tipo de perrengue na regularização aqui em Portugal. Quando nós chegamos na imigração, o responsável pelo nosso processo de entrada, ele olhou pra gente e perguntou: qual o motivo de vocês estarem aqui em Portugal? Ele já tinha aberto o nosso passaporte, mas ele não tinha visto a página do visto, ele só tinha visto a página principal e nós falamos: nós temos o visto de procura de trabalho e nós estamos entrando aqui em Portugal para que nós possamos ter uma qualidade de vida. E nisso ele abriu a página do visto. Quando ele abriu a página do visto, a primeira coisa que ele disse foi: não é muito melhor você entrar regular no país do que você entrar, você chegar aqui, você mentir e falar que vai fazer uma outra coisa? Não é bom você saber que você está planejando um futuro para sua filha? É muito melhor você vir de forma regularizada para não ter nenhum tipo de problema quando você for passar pela imigração. O agente da imigração, ele sabe, ele passa ali por diversas pessoas, ele sabe quando a pessoa tá mentindo. Eu tenho pessoas conhecidas próximas que tentaram passar na imigração como turista, mas era com o objetivo de morar aqui e não conseguiram. Não conseguiram porque o agente de imigração não autorizou a entrada. E aí, o dinheiro que você gastou e o dinheiro que você investiu em passagem e às vezes o relocation que você pagou aqui, e se isso acontece? Veio com crianças, veio com o seu animal, gastou aquele dinheiro todo para poder trazer o seu animalzinho e no final você não consegue passar na imigração. Lembre-se, às vezes o barato sai caro, então é muito melhor você se planejar, se programar, levar um pouco mais de tempo para poder vir de forma regular do que você simplesmente vir sem planejamento nenhum. Como eu disse, não está fácil para você conseguir uma casa, não está fácil para você conseguir um trabalho, não é fácil você vir como turista para conseguir um trabalho aqui, porque você precisa ter toda a documentação para se regularizar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O processo realmente não é fácil, mas compensa muito no final. Eu digo isso por experiência, nós estamos aqui de forma regular. Ainda estamos fazendo algumas documentações, porque como eu informei no vídeo, nós viemos sem o agendamento da AIMA e nós estamos atrás desse agendamento, por isso que é muito melhor você vir já com o agendamento programado. E se acontecer de remarcarem, é muito mais fácil, você consegue ir até lá e pedir a solicitação de reagendamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o visto, mandem pra mim, que eu vou fazer questão de responder vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!